Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos nós convidados a morrer para o pecado e a ressurgirmos para uma vida nova. Reconheçamos ser pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Façamos um pequeno exame de consciência. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Por todas as intenções que me foram pedidas e aquelas pelas quais eu prometi rezar, ofereço essa Santa Missa de modo particular a cada uma das nossas famílias da Paróquia de São Domingo Sávio. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha oração. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Aos que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então, aos discípulos disse: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse ao Senhor: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso,
ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhes: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no 5º domingo da Quaresma, praticamente encerrando este ciclo quaresmal. Logo, no próximo domingo, nós estaremos celebrando o Domingo de Ramos, e depois já entra a Semana Santa, que é o grande mistério da fé católica, as grandes solenidades, as grandes liturgias que se reúnem nesta semana que nós chamamos Semana Santa, para mostrar a nós o quão Deus nos ama, o quão Deus é afável para com seu povo, a ponto de sofrer a paixão, a ponto de ser crucificado, a ponto de morrer na cruz, mas por amor e bondade a nós e ao seu Filho, Deus o ressuscitou. E o importante aqui nesta leitura, nós vamos falar da centralidade dela, mas eu queria chamar a atenção por uma questão. Olha que interessante, quando Jesus, com o túmulo aberto de Lázaro, ele olha para o alto e diz: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas. Que bonito. Aqui mostra claramente para nós a perfeita comunhão entre Jesus e seu Pai. A perfeita comunhão em fazer com que a missão que foi confiada a Jesus pelo Pai pudesse de fato acontecer. Confiança essa
que nós também vimos e ouvimos nesse próprio Evangelho, agora não em relação ao Filho e ao Pai, mas agora em relação ao Filho e àqueles que Jesus tinha maior proximidade, que aqui no caso são Marta, Maria e Lázaro. É importante que nós, somente São João, somente o São João, o evangelista São João, ele traz para nós este relato. Jesus chorou. Jesus estremeceu interiormente. Quando Jesus se depara com o choro de Maria, quando Jesus se depara com o sofrimento de Maria e daqueles que estavam junto dela, Jesus estremece por dentro. Jesus chora. A compaixão de Jesus chega ao seu máximo, ao seu absoluto em relação à humanidade. Jesus que sofre como? E ao ver os seus filhos sofrerem, ele assume para si também as suas dores. Contudo, ele não somente assume as nossas dores, não só é compassivo para conosco, mas ele se revela algo a mais. Ele se revela a fonte de ressurreição. Ele disse, que aqui é o núcleo do Evangelho de hoje, no versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ele então se revela a nós como a ressurreição, como o caminho que nos leva ao Pai. E para isso é necessário que nós tenhamos os nossos olhos fitos nele, que nós acreditemos no Senhor. Vejam que o grande detalhe é a fé. Aliás, nestes últimos 3 domingos, a liturgia vem exercendo em nós e desenvolvendo em nós o senso da nossa fé. Quando que lá no cego de nascença aconteceu a cura em meio à fé do cego de nascença. Quando que no diálogo com a samaritana, Jesus que promove na samaritana a oportunidade de crer nele, dizendo que uma vez que ela cresce em Jesus, rios de água viva jorrariam dentro dela. A fé de que todos os tormentos, todos os conflitos, todas as perdas, todas as dificuldades, tudo isso é transformado pelo Cristo. Primeiro, ele sofre conosco. Primeiro, ele alivia o nosso fardo. Primeiro, ele torna o nosso jugo suave. E depois, se ele encontrar morada no nosso coração, então ele renova todas as coisas. É exatamente isso que aconteceu lá na profecia de Ezequiel, no Antigo Testamento. Aqui o retrato que o profeta Ezequiel faz é justamente no momento em que o povo de Israel está no exílio. E Deus pede que Ezequiel diga ao seu povo: eis que eu vou abrir as vossas sepulturas e vou conduzir-vos para a terra de Israel. Eu vou, é promessa de Deus. Ele vai abrir as sepulturas, ou seja, ele vai fazer com que aquela morte espiritual, aquela tristeza, se transforme em vida, em alegria. E ao reconduzir o seu povo,
para Jerusalém, Deus ali está transformando, dando vida nova. É uma renovação total de Deus, através do seu Espírito. Ele fala: porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. É o Espírito de Deus que antes soprou e deu vida, que durante a paixão, morte do Senhor e ressurreição e ascensão se fez presente. E é agora, no tempo em que nós vivemos, que o Espírito do Senhor age. São Paulo diz para nós, pós-ressurreição, ele disse: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. É por meio do Espírito que somos renovados, transformados, somos reconstituídos. É por meio do Espírito que nós abrimos mão do homem velho e assumimos uma postura de homem novo. É pelo Espírito que em nós teremos a capacidade de transformar as nossas obscuridades em transparência, em claridade. É por meio do Espírito que nós somos capazes de revelar o rosto de Jesus a partir de nossas atitudes. É o Espírito que move a sua igreja. É o Espírito que vivifica a sua igreja. É o Espírito que atualiza tudo o que o Cristo nos deixou como promessa. Contudo, o Espírito quer morar em nós. O Espírito Santo quer fazer morada em nós. Ele quer habitar no nosso coração. Para isso é preciso crer. É preciso abrir a porta do túmulo e sair de lá. Bonita essa imagem. Lázaro, que está dentro do túmulo, já cheirando mal. Jesus abre a porta, retira a pedra, manda retirar a pedra e diz: Lázaro, levanta-te, sai daí. Jesus é claro com ele: vem para fora, sai da escuridão, sai da podridão. Jesus que quer abrir a porta do nosso coração e está nos convidando a sairmos deste lugar de morte que nós muitas vezes nos colocamos. Amados, rezemos no dia de hoje tentando imaginar quais são os lugares de morte que nós estamos criando na nossa vida. Quais as situações de morte que nós estamos criando na nossa vida? Quais as pessoas que representam na nossa vida condição de morte e que nós estamos colocando na nossa vida? E o Senhor nos fala: vem para fora, sai da escuridão, sai da podridão, sai do túmulo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Você crê em mim? Então, se você crê em mim, o Espírito, o defensor, o Paráclito, transformará a sua vida. Mas é preciso ter essa atitude de sair do nosso túmulo. Rezemos no instante de silêncio, pedindo a Deus a graça pela força do Espírito Santo
de podermos cada vez mais sermos transformados por Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Viemos dele, vivemos nele e viveremos sempre para ele. A cada prece, confiantes rezemos: Senhor, dai-nos a vida. Para que creiamos com todas as nossas forças numa vida mais plena para além da morte, rezemos ao Senhor: Senhor, dai-nos a vida. Para que os esforços dos homens de ciência por prolongar e melhorar a vida sejam sempre inspirados no bem da pessoa toda, rezemos ao Senhor: Senhor, dai-nos a vida. Para os que estão espiritualmente mortos, por desânimo, pelos sofrimentos ou pelos hábitos de pecado, a fim de que redescubram o gosto da vida e da vida na fé, rezemos ao Senhor: Senhor, dai-nos a vida. Por todas as nossas intenções, pela intenção pela qual você oferece nessa Santa Missa no dia de hoje, para que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, acolha as nossas preces, conforme as necessidades que Ele encontra no nosso coração. Rezemos: Senhor, dai-nos a vida. Deus Criador, reconhecei nossos pedidos, a voz do vosso Espírito, e tendo-nos chamado a ser vossos filhos, fazei crescer em nós a vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejam absorvidos por vós, seja oferecido tão mal de sacrifício que os agradecimentos de Deus. Oramos que as minhas faltas e purificados os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos deste sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Orai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Domingos Sávio e todos os santos,
que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Juventino, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos do vosso filho, Claudiano Muniz, que ontem chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhante a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Em comunhão com toda a Igreja,
Agora você pode fazer a sua comunhão espiritual diante do corpo e sangue do Senhor aqui consagrado. Una-te ao próprio Cristo. Abra o teu coração. Peça que a força do Santo Espírito possa adentrar. Peça que o Senhor possa ir movendo o seu coração, a sua alma, o seu espírito para Ele. Faça o seu momento de profunda oração com o Senhor. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem de São Domingos Sávio, desça sobre vós e permaneça em vossa casa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz e o Senhor esteja convosco. Graças a Deus. Só lembrando que hoje, por ser domingo, nós não vamos ter a oficina de oração logo mais às 19h30. As oficinas agora serão de segunda a sábado às 19h30. Se você ainda não começou a oficina de oração, não tem problema. Vai lá no nosso canal do YouTube da Paróquia São Domingos Sávio e lá já está disponível as oficinas a cada etapa que nós já fomos apresentando. Então você pode começar a qualquer hora e a qualquer momento, usando do seu tempo para fazer a oficina de oração. Faz uma visita lá no nosso site, lá no nosso canal do YouTube, Paróquia São Domingos Sávio. E comece fazendo assim então a sua oficina de oração. Amanhã, às 5h30, nós estaremos aqui para celebrar a Santa Missa das Quaresmas. Uma boa noite, uma boa semana a todos.